Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo da revelia e os seus efeitos, na última aula nós paramos aqui Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo dos efeitos da revelia aqui no nosso curso do procedimento comum da tutela cognitiva, nós terminamos a última aula ficando de fazer um link entre o efeito material, que foi o que nós estudamos no final da última aula, efeito material também chamado de efeito principal, presunção relativa de veracidade, e os efeitos processuais que decorrem da revelia. Na verdade, nós já adiantamos que os efeitos processuais decorrem da incidência do efeito material. Daí que o efeito material é o efeito principal da revelia. Mas qual é o link que nós ficamos de fazer? Portanto, vamos tratar hoje dos efeitos processuais da revelia. Aqui no curso, nós já tivemos a oportunidade de analisar que a cognição, que é aquela atividade desenvolvida pelo juiz, consistente na análise do que mesmo, hein? Cognição consiste na análise de alegações e provas. Provas que incidem sobre as alegações. Só que agora nós já podemos complementar esse tópico. Provas ou presunções. Pode ser que a lei estabeleça presunções que incida sobre determinado fato. E é justamente isso que nós estamos vendo aqui quando do estudo da revelia. O efeito material da revelia consiste, nós já adiantamos, quando se fala em presunção, é o efeito material da revelia. Presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor em sua petição inicial. Então, como os fatos são presumivelmente verdadeiros, porque como o réu ficou revel, o que houve mesmo? A revelia não consiste na ausência de contestação, ausência de defesa. Se não houve defesa, houve uma contradita, um contraditório efetivamente exercido. O fato apresentado, ele foi controvertido pela outra parte? Não. Então vejam bem, meus amigos, percebam nesse sentido que, como não tivemos defesa, os fatos apresentados na petição inicial são incontroversos.
São fatos que não foram controvertidos. Percebam o que dispõe o artigo 374 no seu inciso 4º do CPC. Vejam aqui o artigo 374. Não dependem de prova. Não dependem, inciso 4º. Não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Ou aqui, inciso 3º também, os fatos admitidos no processo como incontroversos, que não foram controvertidos. Então percebam que os incisos 3º e 4º, não apenas o inciso 4º, de cabeça acabou me traindo. Então os incisos 3º e 4º do artigo 374 vão dizer que não dependem de provas. Não dependem de provas quando incidir justamente a presunção. Esse arcabouço inicial para demonstrar, portanto, que com base nessas noções, como nós já vamos ter as alegações formuladas pelo autor na petição inicial. O réu poderia ter formulado defesa, não formulou porque ficou revel. A fase posterior, que era a fase probatória, será desnecessária pelo 374, inciso 3º e inciso 4º, vai se operar presunção sobre esse fato. Então, é desnecessária, a princípio, a produção de prova. Disso vai resultar, portanto, em um dos efeitos processuais da revelia, que é o julgamento antecipado do mérito, que é o artigo 355, inciso 2º do CPC. Vamos direto aos efeitos mais propriamente aqui, separadamente. Deixa eu ver aqui. Primeiro dos efeitos é o efeito do artigo 355, inciso 2º. Sempre ressaltando que esses são os efeitos processuais, né? Efeitos processuais. Artigo 355, inciso 2º. Ele determina o julgamento antecipado do mérito. Veja, mas por que o mérito pode ser julgado antecipadamente? Porque o processo idealizado, aqui está a petição inicial, aqui a audiência de conciliação e mediação, aqui a oportunidade de defesa, contestação, e o réu não apresentou. A fase posterior seria a fase própria para instrução probatória. Para, ao final, a gente vem a ter sentença. Por que nós podemos julgar de forma antecipada o mérito? O mérito, em geral, é julgado no momento final do procedimento, na sentença. Por que nós vamos antecipar esse momento para cá, antes da fase probatória? Pelo que nós estamos vendo aqui, nós já temos os elementos da cognição. Alegações, o autor alegou na petição inicial, o réu não alegou, mas ele poderia ter alegado na contestação, na sua defesa, não fez porque não quis. E, ao invés de prova, veja, o autor pode ter juntado as suas provas, incidiu presunção. Com base nessa presunção, que é o efeito material da revelia, o juiz já pode julgar antecipadamente o mérito. Só ressaltar aqui com vocês, é que nós veremos num vídeo em separado que o réu ele pode ingressar no processo a qualquer momento, tá? E quando ele ingressa no processo, ele pode produzir prova em sentido contrário. Então, esse julgamento antecipado do mérito vai ocorrer se o réu que ficou revel, não oferecendo sua defesa, também fica inerte no sentido de oferecer, de apresentar prova em sentido contrário. Mas vamos prosseguir aqui nos efeitos processuais. Isso nós veremos no momento posterior. Deixa eu ver com os senhores, no Código, esse artigo 355, inciso 2º. Vejam aqui.
Tá aqui. Do julgamento antecipado do mérito. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando, inciso 2º, o réu for revel, ocorreu o efeito previsto no artigo 344, veja, o efeito material, como nós adiantamos, daí que ele é o efeito principal, e não houver requerimento de prova na forma do 349, foi o que eu mencionei ainda há pouco para vocês. O réu pode requerer produção de prova antes do julgamento antecipado. Nós falaremos disso num momento separado. Bom, vamos ao segundo efeito processual da revelia. É o que se encontra no artigo 346. O artigo 346 trata da desnecessidade de intimação. Desnecessidade de intimação se o réu não tiver constituído advogado. Vou botar aqui. Não é sempre. Se não tiver patrono nos autos. Se não tiver constituído advogado. Veja que o dispositivo é claro nesse sentido. Vamos lá? Olha aqui. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos. Ué, pode o réu revel ter advogado constituído nos autos? Claro que pode, são coisas totalmente distintas. O que é a revelia? A ausência de contestação. O que é a ausência de contestação? Tem a ver com o réu ter ou não passado procuração e juntado procuração o seu advogado no processo. Ele pode ter advogado desde o começo do processo, o advogado perdeu o prazo. E aí? Não ofereceu contestação. Mas ele tem advogado desde o começo. Percebo, são coisas distintas. Então, vamos lá. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Tá? É o 346 caput que eu quero. Então, basta a publicação no diário oficial do tribunal, sem necessidade de publicar, de intimar do ato. Bom, e o terceiro efeito processual é o que está lá no artigo 509, em seu parágrafo 1º, inciso 2º. Esse dispositivo trata da coisa julgada sobre questão prejudicial. Não é um momento para que nós venhamos a tecer consideração e estudar esse tópico. Nós teremos um momento aqui para estudar uma ou mais de uma aula para estudar justamente o que é esse fenômeno, que é uma das novidades do Código de 2015, inclusive, a produção automática de coisa julgada sobre a questão prejudicial, preenchido alguns requisitos. Só que justamente um dos requisitos é que tenha havido um efetivo contraditório. E como é que nós teremos efetivo contraditório com a revelia? Não existe. Então, o que nós teremos aqui? Não vai ocorrer a coisa julgada sobre a questão prejudicial do processo quando verificarmos a revelia. Então, vamos ao 509. Não, na verdade é o 503. Me perdoem. Na verdade é o 503... Parágrafo 1º, inciso 2º do CPC. Vamos lá. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Isso é coisa julgada. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentalmente no processo C, desde que são requisitos, portanto, inciso 2º, a seu respeito, tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Porque quando há revelia, não há contraditório prévio e efetivo. Revelia é a ausência de defesa, é a ausência de contradita, é a ausência de contraditório. Tá certo? Bom, então esses, meus amigos, são os efeitos processuais da revelia que eu queria tratar com os senhores
355, inciso 2º, julgamento antecipado do mérito. 346, desnecessidade de intimação se não tiver patrono. 503, parágrafo 1º, inciso 2º, não se opera a coisa julgada sobre a questão prejudicial do processo. Tá certo? Bom, tem mais coisa para ver sobre coisa julgada, mas nós já veremos. Mentira, tem mais coisa para ver sobre revelia, mas nós as veremos a partir do próximo vídeo, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.